Salve pessoal, hoje aqui nós vamos comentar um pouco sobre uma questão um pouco mais prática, é, que é das eleições desse ano, eleições de 2026. Mas num sentido também que vai interessar nosso pessoal. Eu imagino que um pessoal mais esclarecido não vota por inércia, né? No sentido de que chegou a festa da democracia, vamos pra festa da democracia, né? Igual o pessoal da Globo sempre fala toda eleição, festa da democracia. A pessoa sente, né, aquele dever cívico de dar o seu voto e participar da democracia, este regime que é o melhor de todos que já existiram na história. Acho que ninguém que me acompanha aqui pensa dessa maneira. Ah, muitos de nós, inclusive, somos críticos da democracia. Não apenas dessa democracia, mas da democracia enquanto tal, da democracia num sentido mais amplo mesmo, ok? Que eu acho perfeitamente razoável, já que, mesmo num, num plano ideal, a democracia permanece sendo um tipo de sistema político que favorece como caminho a ser seguido a opinião da maioria, sendo que a maioria nem sempre tem razão. Mesmo a maioria qualificada, né, porque nada na democracia nos obriga a impor o voto de todos os cidadãos. A gente poderia estabelecer 1000 critérios limitativos do voto. Né? Ainda assim, permanece que trata-se de um governo por maioria. Né? Então eu acho natural a desconfiar, pelo menos desconfiar em relação à democracia. Nem se fale, né, na nossa democracia, democracia brasileira, que é uma piada de mau gosto. Portanto, a noção de votar, ela sempre vai, no nosso caso, ela sempre vai se basear não num porquê não, e sim num porquê sim. Eu, pelo menos, se eu acho que não há um motivo bom bastante para votar em alguém, eu simplesmente não voto. Eu pago multa. Várias vezes eu paguei multa. Fiz questão de pagar a multa. Nem votar nulo eu votei algumas vezes. Outras vezes eu fui junto e votei nulo, etc, etc. Muitas vezes eu simplesmente não votei, paguei a multa e algumas vezes eu votei. Tá ok? Então, eu acho que nós aqui, o nosso pessoal, deve sempre rejeitar a lógica do votar no menos pior, no mal menor, tá ok? Porque o mal menor ainda é um mal e nós não dispomos de ferramentas perfeitas para calcular a quantidade de mal. Isso é tudo muito subjetivo. É claro que a gente pode ter algumas. Fazer algumas aproximações, ter algumas noções, especialmente quando, vamos supor, um candidato tem uma pauta ruim e o outro tem 20 pautas ruins, o seu adversário tem 20 pautas, então a gente consegue quantificar um pouco. Mas ainda assim, não existe nenhuma metodologia perfeita, suficientemente bem estruturada, que nos permita ah, bater o martelo em relação, né, a quem é o menos pior. É subjetivo. Eu vou demonstrar para vocês como é subjetivo. Você tem um candidato que é abortista, o cara é a favor da liberação irrestrita do aborto. Um outro por exemplo, a favor de todos os critérios e princípios e posicionamentos do liberalismo econômico mais radical. O cara é a favor da revogação das mínimas proteções ao trabalhador. Tá ok? Qual que é o mal menor? Qual que é o menos pior? Alguns vão dizer que é o cara do aborto. Eu vou dizer o seguinte: aquele que mata de uma maneira direta não é mais culpável do que aquele que mata de uma maneira indireta.
de um jeito ou de outro, está matando, está privando a vida a terceiros, ok? Então não é tão trivial assim, não é simples assim. Um outro vai dizer que não, é o cara aí da revogação, né, da maioria dos direitos trabalhistas, da liberação total da vontade do capital e assim por diante. Porém, a realidade humana não é puramente econômica, ok? Não é puramente econômica. De modo que, inclusive, determinadas posições ou pautas culturais muito defendidas pela esquerda podem, inclusive, reforçar todos aqueles elementos subjacentes que impulsionam a absolutização do capital, ok? Isso é apenas aqui de novo, um excursus só para apontar para você que não é trivial a noção do menos pior. Né? Não é algo que tá automático. Ah, não. Eu vou votar no menos pior. O menos pior, como de costume, é esse aqui. Sei lá, Flávio Bolsonaro. Não, o menos pior, por que é o menos pior? O menos pior porque é o menos pior. Então o Lula é o menos pior. Por quê? Por quê? Né? Não é bem assim. É um negócio mais complexo do que isso, tá ok? Então, aí podem me perguntar. Tá, mas Machado, vale a pena nessa eleição 2026 votar, ok? Vale a pena votar nessa eleição? Aí eu diria o seguinte: pelo fato de haver um candidato nacionalista nessas eleições, não apenas um nacionalista tacanho, como por exemplo um Levi Fidelix, ou limitado, parcial, superficial, como Ciro Gomes, e sim um nacionalista razoavelmente completo que transcende as distinções direita-esquerda. Não estou falando que é perfeito, não estou falando que não há elementos que poderiam ser mais enfatizados ou melhores, por aí vai. Não se trata disso. Mas existe muito claramente um candidato que é um candidato razoavelmente completo. O que eu considero um candidato razoavelmente completo? Um candidato que é de esquerda naquilo que a esquerda tem de positivo e é de direita naquilo que a direita tem de positivo. Ou seja, um candidato que transcende a distinção direita-esquerda, que opera ali uma síntese fundamental, o que é muito raro, né? Me parece que é muito raro, pelo menos na Sexta República, né? Na atual República, a República de 88, você não acha muitos políticos que tenham esse perfil. Óbvio que eu estou me referindo aqui ao Aldo Rebelo, tá? Mas eu acho que vale a pena pro pessoal ir votar. Eu acho que vale a pena pro pessoal do nosso campo participar dessas eleições. Eu volto meio, vejo críticas que para mim não fazem o menor sentido, né? Que são geralmente falta de proporção. Eu, por exemplo, vi alguém falando, não, mas o Aldo Rebelo fala devagar. Pô, mas e daí, amigo? Pô, para! Tá entendendo? Pô, fala devagar, e daí? Bota ali no. Seu idiota! Bota ali no YouTube, aperta ali o botãozinho de aumentar a velocidade. Bota aí 1.5, porra! Seu otário, seu idiota. Lixo. Ai, fala devagar. Sabe, que se foda. Eu não tô pedindo pra você assistir os vídeos do candidato todo dia, ficar ali 10 minutos assistindo. Não, seu retardado mental. O que a gente está falando aqui é que na medida em que existe um candidato, né, um pré-candidato nacionalista é, razoavelmente interessante naquilo que importa, não na imagem, não nisso, naquilo que importa em termos de conteúdo, competência, capacidade, etc, etc. Ele provavelmente merece a atenção de vocês, independentemente de vocês quererem ou não transformá-lo aí em ícone cultural. Pessoal, tem uma relação meio
perturbada com o conteúdo na internet e, portanto, com os políticos que acabam virando conteúdo de internet, né? O cara quer ser íntimo daquela pessoa e, portanto, tem que falar assim, tem que falar assado, tem que ser dinâmico, tem que ser isso, os vídeos tem que ser estroboscópicos e por aí vai. Que se foda, não tô nem aí pra isso. Que tipo de idiota se importa com esse tipo de coisa? Não é produto, né? A gente tá falando de política, a gente não tá falando de mercado, tá ok? Então, assim, como eu tô falando, na medida em que você tem um candidato que é ou melhor, um pré-candidato que é um pré-candidato nacionalista, eu acho que vale a pena o pessoal acreditar na festa da democracia em 2026. E aí isso entra uma questão que é uma questão um pouco mais técnica e procedimental. Pode acontecer de ter vários camaradinhas aí com 16, 17 anos, que estão convidando, essa eleição eu vou votar, né? Mas tu tirou o seu título de eleitor, seu idiota, né? Pode ter vários aí que não tiraram. Hoje em dia não tem burocracia nenhuma, tá? Hoje em dia, pelo site mesmo do TSE, você tira, eles vão pedir umas documentações ali, você manda o que eles pedirem, identidade, essas porcarias aí, e eles vão te passar o seu título de eleitor, tá ok? Você não tem mistério nenhum. E a realidade é a seguinte: só, vocês que são nacionalistas, né? Vocês que são dissidentes ou o que quer que seja, não apenas tirem o título de eleitor de vocês, mas convençam os outros aí a tirar, arrebanhem eles, amarrem seus amigos, seus primos aí, puxem eles pela corda, né? E levem também para tirar o título de eleitor, para votar e por aí vai. Façam isso porque é fundamental, tá ok? É absolutamente fundamental. Senão o que vai acontecer é o seguinte: vai ser ali aquela velharia de sempre, e os tiozões votando, e eles vão votar numa galera de sempre, nos políticos de sempre, né? No Lula ou no Bolsonaro. Essa é a realidade. Mais no Lula do que no Bolsonaro, mas no Bolsonaro também tem uma categoria aí de velhos, né? Muito apegados à imagem dele. Não, pessoal, a gente precisa aí de uma galera mais radical e mais interessada em votar num candidato que tem aí uma perspectiva, uma propositividade diferente em relação especialmente a Lula e Bolsonaro, tá ok? Aqui a gente não tá falando de performance, né? O cara que performa radicalismo, performa juventude. Não, o Aldo Rebelo é um coroa, ele sabe que é coroa, ele não tá fingindo que não é coroa, igual alguns outros candidatos que são tiozões também, mas se fingem de adolescente. Não, porém, a realidade é a seguinte: não interessa quantos anos o Aldo Rebelo tem, não interessa quantos anos os outros candidatos têm também. O que interessa é o seguinte: as ideias defendidas pelo Aldo Rebelo, elas são novas no sentido de que na Sexta República nada como ele defende foi tentado ou foi até mesmo proposto. Ademais, ela acompanha aquilo que há de mais atual politicamente, em termos de tendências políticas positivas atuais, exatamente nessa busca pela transcendência entre a distinção direita e esquerda, tá ok? Não venham me falar que o que é atual é NRX, aceleracionismo. A gente está falando aqui de tendências atuais positivas e não tendências atuais negativas, que na verdade não vão nos servir de absolutamente nada. Se você vai votar, por exemplo, você vai apoiar o pessoal da República Tecnológica, né, o pessoal NRX, Palantir e por aí vai, você, que provavelmente é um Zé Ninguém, e não tem nenhum problema com isso, tá ok? Não existe nenhum problema com você não ser rico e poderoso.
Você vai estar votando no pessoal que pretende extrair de você o pouco que você tem. Você tem grandes sonhos, você quer se realizar da maneira que seja. Seu caminho vai ser cortado pelo pessoal que acha que a dominação total da realidade social pela inteligência artificial é um fenômeno positivo. Tá ok? Então, assim, é um voto. Para quem é jovem e que não tem espaço, não conquistou espaço, vê todos os espaços ocupados por uma velha classe média que tem todos os imóveis, todos os bons empregos, etc, etc, é o voto suicida. Você tem tendência suicida e beleza. Existem outras maneiras de você se resolver. Tá ok? Agora, votar pro pessoal que quer tirar de você o pouco que você tem, né? E a única resposta que você tem, não, é porque é o jovem, pô, é a geração alfa, geração Z. Tá, mas e aí? De que maneira entregar o domínio do fato social à inteligência artificial vai resolver os seus problemas? Nenhum problema meu vai ser resolvido por isso, tá? Nenhum problema meu. Né? Então eu vou votar contra isso. Tá ok? Me parece muito claro. Eu vou votar. Sempre que tiver um candidato que defende o domínio da técnica sobre o homem, em vez do domínio do homem sobre a técnica, eu tô com o candidato, entre aspas, humanista, não importa quem ele seja, comunista, social-democrata, fascista, anarquista, libertário, ANCAP, foda-se, tá ok? Porque essa é uma questão que se sobrepõe. É a questão sobre se o ser humano vai ser varrido da face da Terra ou se ele vai permanecer nas rédeas do controle, né, do fato social, é uma das grandes questões contemporâneas. Você tem aí pré-candidatos que representam várias perspectivas em relação a isso, né? Tem um desses candidatos, um desses pré-candidatos, que tem a pretensão de atrair o voto jovem. E eu não entendo o jovem que vota no cara que defende a Palantir. Né? Eu não entendo. Se alguém puder me explicar, me explique. Tá? Faça a defesa. Pra mim, não entendo. Pra mim, é o fim de todos os caminhos que levam você, né, que tem 16, 17, 18, 19, 20, 21 anos, 25 anos, a poder ter um emprego decente, casa própria, né? E mais uma série de, enfim, uma família. Vocês acham que a realidade da tecnocracia é uma realidade na qual você vai conseguir ter um bom emprego, ter sua casa própria, casar com uma boa mulher e ter 2, 3, 4 filhos? Não me parece, né? Aquilo que me parece, inclusive, é que essa própria ideia é considerada negativa pelos frankfurtianos que estão por trás da ideia da República Tecnológica. Mas, inclusive, eu estou devendo um vídeo sobre o Manifesto da Palantir. É que primeiro eu estou escrevendo sobre o Manifesto da Palantir para depois eu gravar um vídeo. Mas, enfim, voltando à questão. Olha só, pessoal. Você é um jovem, né, que quer ter um mínimo futuro decente nesse país em pedaços e nessa época maldita. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar a porra do seu título de eleitor, tá ok? E apoiar os candidatos nacionalistas que vão aparecer nessas eleições, né? Porque eu falo candidatos, porque vai ter eleição para presidente, mas também vai ter eleição para deputado federal e por aí vai. Governadores, eu não sei, né? Depende do estado, tá? Mas deputados federais certamente vai ter candidatos nacionalistas aparecendo por aí e vai valer a pena apoiar, tá ok? Então, assim, isso é algo que é bastante interessante. Não adianta você ter uma boa militância virtual se você não puder levar o seu candidato, né, para o poder. Né? Basicamente isso hoje é uma pílula vermelha bem light, bem procedimental. Eu acho que a gente tem que ser pragmático em relação a essa questão de eleições. Eu não sou propriamente uma pessoa conhecida por ter um grande apreço pela democracia, porém, penso eu que
quando existe a oportunidade de colocar os nossos no poder, porque, novamente, não se trata de um alienígena que está lá distante, que você vai votar para que ele resolva os problemas. Tá entendendo? Se trata de colocar um dos nossos, e os nossos, de modo geral, no poder. Tá entendendo? Porque, assim, certamente, vamos supor, beleza, você às vezes está acompanhando, não, talvez não seja uma pessoa conhecida, uma pessoa com presença, né? Com presença em movimentos nacionalistas, em grupos de debate, militância e por aí vai. Mas várias pessoas são e tem que compor ali, ocupar cargo e assim por diante. Tá entendendo? Então, assim, você vai estar colocando na máquina os caras em que você acredita, que você segue, que você acompanha. E que, portanto, vão ter o poder de mudar o Brasil num sentido que esteja aí a imagem e semelhança da nossa concepção de Estado. Ok? Então, nessas condições, nessas circunstâncias em que existe opção, né, existe alguma opção decente, nesse caso aí, na minha perspectiva, a gente também não sabe, né, no final quem é que vai estar, quem é que não vai estar, mas existe pré-candidato nacionalista, nesse caso, né, no caso da presidência, o Aldo Rebelo, o que muda de figura em relação a várias das eleições anteriores. Tá ok? Essa é a pílula vermelha de hoje, pessoal. Amanhã acho que não, uma quarta-feira estamos aí de volta. Valeu!